tarde, meus queridos e maravilhosos. Estamos de volta para mais uma disciplina, meus queridos. Olha só, professora Lidiane, essa disciplina, rotinas organizacionais. Olha o assunto maravilhoso. Vou falar de projeto organizacional, que vai remeter até ao nosso assunto de gestão de recursos humanos. Falar um pouco sobre estrutura organizacionais, tá? Que nós estamos trabalhando aqui as rotinas organizacionais. Então vamos lá, meu querido diretor, vamos focar aqui para a gente poder entender este assunto. Então vamos entender este assunto. Um vai puxando o outro, gente. Um vai puxando o outro. Olha só, certo? O que nós vamos ver nesta disciplina, certo? No que nós vamos ver nessa disciplina. Projeto organizacional é só entender a estrutura. A gente vai falar do componente curricular, seus objetivos, debater ao longo do curso, falar um pouco sobre teorias, aplicações e práticas em relação a estruturas organizacionais, tá? Lembrando que esta aula de hoje vai complementar na aula de amanhã, certo, professora Lidiane? Porque nós temos a aula amanhã, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, o que é uma organização, professora Lidiane? O que significa uma organização? Primeira coisa que nós temos que nos perguntarmos: o que significa organização? Lá na teoria geral da administração, olha só, meus amados alunos, vocês como técnicos e recursos humanos vão trabalhar dentro de organização. Lembra que uma vez eu falei assim, professora Lidiane, que toda empresa é uma organização, mas nem toda organização é empresa? É mais ou menos essa ideia que eu quero que vocês tenham na cabeça. Então, o gestor de recursos humanos vai trabalhar dentro de uma organização. O que ele diz? O dicionário, hoje, o que o dicionário trata de organização? O que eles nos mostram? A organização é o ato ou efeito de organizar-se. Organização é uma inter-relação de elementos que compõem o ser vivo. Organização é uma instituição, uma associação, uma entidade que atua no âmbito dos interesses comuns. Ou seja, é um conjunto de forças armadas. É a mais antiga organização social brasileira. Opa, professor, não sabia. O que é a organização? É um conjunto de diretrizes, normas e funções que contribuem para um bom funcionamento de qualquer empreendimento. Seus bons conhecimentos administrativos ajudam a impor a organização como exemplar da empresa. O que é a organização? Arrumação ordenada das partes de um todo. O que é a organização? Preparação de um projeto, com definição de procedimentos e metas. Olha só, professor Gilvan, qual a importância da organização? Estou conseguindo compreender. Entender o que é uma organização de uma maneira mais simplória, isso de uma maneira mais geral. Então, organização, ela pode ser vista em todos os cantos. A organização, olha só, uma escola, um shopping, uma igreja, uma família, uma indústria, uma zona de construção do agronegócio. Gente, a organização está em tudo. A organização, ela pode ser vista, de acordo com a administração, como um processo que compreende 5 grupos principais de decisões, como desempenho, 3 tipos de papéis, 3 tipos principais. Legal, professor, que bacana. Como processo, compreender 5 grupos principais de decisões, como desempenho de 3 tipos de papéis. É de suma, hiper, mega importância nós entendermos o que seria esse processo, como seria esse processo, tipo de papéis. Então, as organizações, elas são importantes. Importante demais. As organizações, através dela, que
eu digo e repito. Quando você vai administrar uma cidade, seja você prefeito, governador, presidente, você tem que valorizar as organizações. Por meio delas é que vem os salários, os abonos, os lucros, a remuneração. Então imagina um país, ou um estado, ou um município, onde não tem comércio nenhum. Imagine, professor Lidiane, aí na sua região se não tivesse nenhum tipo de comércio. Nenhum. Era só comunidade. Mas não existisse uma panificadora, não existisse uma distribuidora de gás, se não existisse um supermercado, aí vocês iam sair da cidade de vocês para uma outra cidade. Olha só a importância de uma organização dentro, perto da cidade. Então essas organizações, gente, elas são de suma importância para a gente, nós usuários, para os funcionários, para os acionistas, para fornecedor, para todo mundo, para a comunidade em geral. Por isso que as organizações precisam de uma boa gestão de pessoas. Ela precisa de uma boa gestão financeira, ela precisa de uma boa gestão. Então, quando eu falo de rotinas organizacionais, é esse pensamento que nós temos que ter. As rotinas organizacionais, elas se preocupam com as atividades, com o processo. Tem um livro, professora Lidiane Lima. Professora Flávia. Cadê você, professora Flávia? Tem um livro, professora Flávia, que é muito bom. De Vicente Falcone. Gerenciamento de rotina. Esse livro é simplesmente sensacional. Ele fala que nós temos que manter as organizações funcionando de maneira correta para atingir os seus objetivos através dos recursos humanos, financeiros, materiais, todos os tipos. Vicente Falcone fala isso. Então a gente tem que saber gerenciar rotinas, as atividades em si. As organizações, elas têm que saber disso. Então tem um livro, professora Flávia Vieira, linda, maravilhosa. Um livro, meu bem, de Vicente Falcone, Gerenciamento de Rotina. Ele é simplesmente sensacional, professora Flávia. Simplesmente sensacional. Você começa a tentar administrar melhor a sua rotina para atingir melhor resultado. Você consegue se esforçar 20% para atingir 80% de resultado. São esforços que realmente vão trazer resultados. Não é perca de tempo. Caraca, que legal, professor. Tem outro livro, professora Flávia Vieira. Tem outro livro que é muito bom, Tríade do Tempo. Ele fala um pouco também da questão de organizar. Tríade do Tempo. O livro também, ele é grande, certo? Ele não é fácil, a leitura dele não é tão fácil. É de Christian Barbosa. O nome do livro é Tríade do Tempo, está custando hoje em torno de R$ 44, R$ 80 por aí. Dependendo do livro, onde você for comprar. Então, a Tríade do Tempo, ele fala de 3 aspectos: família, trabalho e vida. Alguns dizem, professora Flávia Vieira, que é um livro de autoajuda. Outros dizem que é um livro de gestão. Eu acho que é os dois. Eu não sei sua opinião. Se depois vocês deram uma lida nesse livro, A Tríade do Tempo, se vocês colocarem no Google assim, ó, Tríade do Tempo de Christian Barbosa, e comprar, eu tenho ele, tá? Tenho ele, é um livro de uma leitura prazerosa, eu garanto para vocês. Você começa a ler, você começa a ter uma ideia das 3 esferas do tempo, o que é importante, o que é urgente e o que é algo circunstancial. Eu aprendi bastante com esse livro, ainda não apliquei na prática alguns aprendizados.
principalmente administrar melhor o meu tempo, principalmente para a questão da vida e família, curtir mais a vida. Vejo que a professora Flávia Vieira sabe muito bem utilizar a tríade do seu tempo. A tríade do tempo, certo? Ela sabe utilizar bastante. Então, esse especialista em gestão do tempo, Christian Barbosa, ele oferece, gente, uma solução definitiva para quem deseja uma vida mais equilibrada em relação ao trabalho, família, lazer, saúde e para você voltar a realizar seus sonhos. Então ele traz isso, a tríade do tempo. Então aconselho vocês lerem esse livro ou procurar o resumo. Ele é um dos autores mais renomados quando se fala em gestão de tempo. Ele escreveu até um livro junto com Gustavo Sebassi, Mais Tempo, Mais Dinheiro. Escreveu um livro, certo? Recente. Esse livro é sensacional. Já li o resumo, não tive o privilégio ainda de ler ele todo, certo? Ele é um livro muito bacana, do Gustavo Sebassi e Cristiane Barbosa, Mais Tempo e Mais Dinheiro. É um livro bem bacana, de uma leitura também muito prazerosa. Certo, meus amados alunos? Tranquilo? Dúvidas? Dúvidas? Então receba essas indicações aí que eu mandei para vocês. Receba. E estudem, ler. Ler é algo que faz a gente se fascinar pela leitura. Eu sou péssimo em português, Flávia. Péssimo. Mas quando eu faço bastante leitura, eu até melhoro o meu português, melhoro a minha escrita, faz alguma coisa, faz alguma diferença. Então, é muito prazeroso. Então, as organizações, ela tem isso. Ela tem essa visão, ela tem essa importância para a comunidade em geral. Para todos. As empresas, elas têm isso. Então, meus amados alunos, as organizações, o principal papel dela é essa, ó. São um sistema de trabalho que transforma recursos em produtos e serviços. As organizações, elas têm essa função. São sistemas de trabalho que vai transformar recursos em produtos. Que recursos são esses? Recursos humanos, materiais, financeiros, espaço, tempo, informação. Aí eu pego esses principais componentes das organizações, que são esses recursos, onde vocês entram bem, ó, recursos humanos. Recursos humanos. Só que uma coisa que eu vou falar para vocês. Se você achar que o recursos humanos ele trabalha de maneira independente, está errado esse pensamento. Eles trabalham de maneira integrada com os outros setores. Porque os outros setores de materiais financeiros, de tempo, informação, depende do capital humano. Então vocês têm que saber administrar também tudo isso. Mostrar a importância. Então vocês têm que começar a entender que o processo de transformação desses recursos, quando se faz o mapeamento das atividades dentro de uma organização para atingir os objetivos, que é entregar produtos e serviços para o consumidor final, o cliente final, vocês precisam integrar, descobrir pontos negativos e positivos, os gargalos dentro das organizações. Que gargalos são esses, professor? Que problemáticas são essas? O que eu devo minimizar e maximizar? Então, meus amados alunos, os principais componentes das organizações, quem são? Os principais componentes. Estou falando de rotinas organizacionais, então tem que falar de organização. Quais os objetivos e recursos? São palavras-chave na definição da administração e também da organização. Uma organização, professor, é o quê? Um sistema de recursos que procura realizar algum objetivo ou algum conjunto deles. As pessoas são o principal recurso das organizações. Em essência, as organizações são um grupo de pessoas que utilizam recursos.
Materiais, como espaço, instalações, máquinas, móveis, equipamentos, recursos que não são palpáveis, não são visíveis, são conhecidos como intangíveis, tais que o tempo, conhecimento. As pessoas são o principal recurso das organizações. Olha só isso aqui, gente. As pessoas são o principal recurso. Não é só o financeiro. Não é só o material. Tá vendo? Não é a área logística. É o ser humano, é o capital humano. É o capital humano. São as pessoas, são esses recursos que vocês precisarão administrar. Então, os principais componentes são esses. Que vocês vão trabalhar com o processo de transformação, que é um processo, que é um conjunto, é um mapeamento de atividades que são interligadas, que vai ter um meio e fim. Início, começo e fim. Início, meio e fim. Então, tem que saber utilizar, saber dividir o trabalho, a produção, controlar as emendas. Por exemplo, tem um documentário que eu quero que vocês assistam, tá? Eu quero que vocês assistam esse documentário de uma empresa XY aqui do Brasil. É um documentário chamado Carne e Osso. Anote aí. Assistam um documentário pelo YouTube, tá? Carne e Osso. Carne, osso. Nome do documentário. Carne e Osso. Vocês vão assistir esse documentário. Assistam esse documentário. Carne e Osso. Eu quero que vocês entendam os principais componentes dessa organização. Vocês vão ver lá produção, encomendas. Só que eu quero que vocês olhem para o capital humano. Qual o principal pecado dessa empresa? Por que eles estão trabalhando desta maneira, tratando os seus capitais humanos como algo indestrutível, que não tem dor, não tem sentimento? E se vocês fossem gestores desta organização, o que vocês fariam de diferente? Se vocês fossem gestores dessa organização, o que vocês fariam de diferente desta organização? Aí vocês diziam assim: professor, te juro que eu não sei. Eu tentaria reduzir a carga horária. Eu fazia a rotatividade de funcionários. Rotatividade. O que vocês fariam? Então, tudo isso aí, gente, é de suma importância. Vocês começarem a assistir esse documentário para vocês terem a visão do que eu estou querendo colocar aqui para vocês. A divisão de trabalho, as tarefas de cada pessoa, grupo. Superação de limites individuais através da especialização. Será que é legal fazer uma divisão de trabalho especializada dos limites individuais ou através da especialização? O que eu devo utilizar, professor Gilvan Duarte? Então, tipo de organizações, vocês vão entender. Ó. Depois que vocês forem assistir esse documentário, nós vamos ver os tipos. Tipo de organizações. Então, as rotinas organizacionais, para que eu possa entender, eu tenho 3 tipos de organizações. Que é o governo, que são organizações de serviço público, que prestam serviço público. Empresas, que são as empresas privadas, que é uma organização de negócio, que tem como objetivo vender produtos ou serviços e obter lucro. O governo não é obter lucro. O governo não tem esse objetivo. Ele prestar serviço. E o terceiro setor são organizações de utilidade pública que não possuem finalidade lucrativa. Esse é o principal. Então, resumindo,
As organizações são um grupo de pessoas que se reúnem para alcançar um objetivo em prol de melhorar o bem-estar da sociedade, que pode ser classificada de públicas, privadas e terceiro setor. Então as organizações não são estruturas fechadas. Elas não são estruturas fechadas como as teorias antigas pensavam. Elas influenciam o ambiente externo e seu funcionamento. Ela influencia isso. Segundo Hidalberto Chavenato. Ou Maximiano. Então tá aí. Nós temos esses pontos. Outros pontos importantes, meus amados alunos. Outros pontos importantes. As principais funções das organizações. Quais as principais funções das organizações, professor? No contexto geral, segundo o Maximiano, no contexto geral, as principais funções organizacionais, ela envolve 6 principais. Eu não estou limitando aqui para você dizendo que só são esses. Só são esses. Mas são 6. Para uma empresa, ela conseguir andar de maneira autônoma, para uma empresa conseguir atingir seus objetivos organizacionais, se faz necessário trabalhar as operações de produção, integrar o marketing com operações de produção, integrar as operações e marketing com a tecnologia de informação, com finanças, com recursos humanos, com o setor de pesquisa e desenvolvimento. Se você conseguir prosperar todos esses setores, conseguir integrar de maneira dependente, que são interdependentes, um depende do outro, você consegue ter sucesso dentro dessa organização. Por longo período de tempo. Longo período de tempo. Então, meu amado aluno, nós temos dentro da organização o conceito de poder avaliar o desempenho das organizações, de trazer a efetividade. Anote aí, meus amados. Eficiência somada com eficácia. Se eu pegar e somar a eficácia com eficiência, a empresa ela atinge a excelência de padrão. Então, eu estou tendo a excelência padronizada, sem colocar defeito. Deu para entender? Mas o que significa eficiência? Qualidade. E eficácia é resultado. Mas eu tenho que somar. Então, toda a organização ela tem que trabalhar com essas duas palavras. Eficiência, ausência de desperdícios. Uso econômico dos nossos recursos. Menor quantidade de recursos. Para produzir mais recursos. Conseguiram compreender? Então, eu tenho a capacidade de realizar resultados, grau da realização dos objetivos. Excelência empresarial, gente, eficiência, eficácia, tem que atender os interesses dos clientes, colaboradores, da comunidade em geral. Eu não posso fechar aqui meu Instagram e tentar, por exemplo, eu só dar um exemplo aqui para vocês de excelência empresarial. Eu fecho meu Instagram, não quero mais trabalhar com vendas abertas, só quero fazer vendas exclusivas para amigos e parentes. Eu não estou tendo a excelência empresarial.
Não tô. Eu tô sendo fechado. Meu desempenho de como organização ele vai cair. Como é que tu quer vender se você fecha o seu Instagram? Como é que você quer vender se você não tem um Instagram? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, professor Gilvan, as principais funções no processo de administrar são planejamento, organização, direção e controle e liderança. Tem uma parte aí que é de suma importância. Organização. Alocamento de recursos humanos, financeiros. Você tem que fazer isso. Para integrar ou integralizar. Então, conseguiram compreender? Integralizar. De maneira correta. Para vocês conseguirem compreender e entender estes fatores. Então, meus amados, as principais funções são essas. Olha só a explicação. Por que que eu preciso, dentro de uma rotina organizacional, aprender as principais funções do processo de administrar? Isso foi visto no curso na disciplina Teoria Geral da Administração. De maneira bem sucinta e agora mais autoexplicativa. As principais funções do processo de administrar. Processo de definir objetivos, atividades, recursos. Organização, professor. Processo de definir e dividir trabalho, os recursos necessários para a realização desses objetivos. Implica a atribuição de responsabilidade e autoridade das pessoas em grupos. Liderança, professor. Processo de trabalho com pessoas para assegurar a realização dos objetivos. Execução, professor. Processo de realizar atividades e consumo de recursos para atingir os objetivos. Controle, professor. Processo de assegurar a realização dos objetivos e identificar a necessidade de modificá-los. Conseguiram compreender? Então, tem um processo de definir objetivos, atividades, recursos. Processo de definir e dividir trabalho e recursos necessários para a realização desses objetivos. Implicado na atribuição dos processos, nas autoridades, nas pessoas e grupos. Então, eu tenho um planejamento, eu tenho a organização, eu tenho a liderança, eu tenho a execução e tenho um controle, fiscalização. Então, as rotinas organizacionais, para que ela possa ser utilizada com êxito, eu preciso de um controle. Controle. Conseguindo compreender, meus amados? Então, estão entendendo o que seria essa rotina organizacional? Qual a importância? Então, as competências gerenciais dentro de uma rotina, vocês têm que buscar, como os futuros técnicos e recursos humanos, essas competências gerenciais. As habilidades de pensar e a habilidade conceitual. Tem que buscar dentro das rotinas organizacionais as competências interpessoais. Tem que buscar uma competência técnica. Tem que buscar uma competência intrapessoal. Habilidade de pensar, habilidade conceitual, competência interpessoal, diversidade de pessoas, entender o processo motivacional, liderar. O que vocês vão fazer muito? Desenvolver essas competências interpessoais. Melhorar a capacidade de comunicação. Scott, comunicação Scott, ó.
toda a comunicação, ela tem que ser Scott. Tem que passar segurança, clareza, objetividade, transparência. Transparência. Competência técnica. Produto de aprendizagem, de experiência prática, conhecimentos específicos dos papéis do gerente, equipe, organização. Competência intra. Reflexão, ação da pessoa, respeito dela própria. Fazer uma autoanálise, autocontrole, automotivação, autoconhecimento, capacidade da organização pessoal e administração própria. Então, as habilidades dentro da rotina organizacional, ela tem que vir nos 3 níveis, ó. Lembra que o nível institucional é conhecido como estratégico. Estratégico, olha só, professor. Nunca esqueci disso, professor. Lembra que o nível de gerência é conhecido como tático. Lembra que o nível operacional é conhecido, o nível operacional é o nível de supervisão de chão de fábrica. O nível institucional tem a habilidade conceitual de ideias, de trazer ideias. Dentro da rotina organizacional é trazer ideias, tomar decisões. Já dentro do nível intermediário, conhecido como tático, é o de gerenciamento, direcionamento, onde ele vai desenvolver essas habilidades humanas. E as habilidades técnicas é o manuseio de coisas físicas, das atividades. Vocês vão gerenciar essas atividades. Trazer essas atividades. Fazer e executar. Então, nós temos aí as origens da administração. Conjunto de funções, atividades, papéis, habilidades, conhecimento, interligar tudo, gente. As rotinas organizacionais, elas trazem, professor Lidiane, os papéis e estilo de atuação. Ela traz a interligação de diversos setores. Ela junta várias habilidades e conhecimentos específicos para poder as organizações atingirem seus objetivos. Por isso que tem que existir o conjunto de funções e atividades, ou seja, a divisão de trabalho correta. Funções corretas. Então, a organização como função administrativas. Quais são o conceito, professor, disso? A organização como função administrativa pode ser conceituada como sendo o estabelecimento de uma estrutura formal de autoridade e atividades mediante o que se apoiam. Normalmente, em nossas casas, gente, temos cada coisa no seu devido lugar. Seja na sala, na cozinha, no quarto, tudo é organizado de maneira lógica e racional. É ou não é? Ou vocês não organizam? Organizam. Metódicos. Tudo no seu devido lugar. Tudo no devido lugar. Cadê o Marcos? Meu querido Marcos. Saudade de você, meu querido. Das suas participações. Então, gente, a organização como função administrativa. Nós temos planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando eu falo de rotinas organizacionais, eu estou focando principalmente na função administrativa de organização. E também do conceito de empresa. O conceito de empresa. Então, a organização como função administrativa complementa a função do planejamento, tendo que em vista para atingir os objetivos e as metas, eu preciso das organizações, de uma estrutura interna. Vejam só no processo administrativo, ó. Organizações significa dividir trabalho, designar atividades, agrupar atividades em órgãos e encargos, alocar recursos, departamentalização. Aqui, gente, a estrutura organizacional segundo Hidalberto Chavenato. Departamentalização. Ó. Departamentalização. Conseguiram compreender? Essa departamentalização, essa estrutura organizacional. Estrutura organizacional, ó. Estrutura organizacional. Então,
A organização tem que a divisão do trabalho, a departamentalização. Essa estrutura organizacional, para que eu possa desenvolver essas tarefas de maneira eficiente. Então, a organização é a função administrativa que vai identificar, organizar, agrupar as atividades necessárias para atingir os objetivos. O agrupamento dessas atividades reúne o quê? Pessoas, recursos materiais e administrativos. A organização precisa lidar com pessoas, relações de autoridade e responsabilidade. Por que os objetivos sejam alcançados, o planejamento possa ser executado e as pessoas possam trabalhar de maneira eficiente. As atividades precisam ser adequadamente agrupadas. A autoridade precisa ser distribuída. Então, a organização tem como base trabalho em equipe. Será que todo mundo consegue trabalhar em equipe, pessoal de Lagoa do Sítio? Será que todo mundo consegue equipe de trabalho? Nem todo mundo. Então, a organização administrativa serve para agrupar e estruturar todos os recursos disponíveis. Serve para agrupar as pessoas para que estas trabalhem melhor em conjunto. Permitir o alcance dos objetivos almejados de melhor forma possível. A organização é necessária porque o trabalho empresarial a ser realizado é impossível por uma pessoa só. Por isso que tem que saber ordenar, coordenar, comandar pessoas para que possa atingir os objetivos da organização. Então, a função administrativa, a organização, quando eu falo de rotinas organizacionais, eu estou focando na função, como função. Eu estou focando como entidade social, grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar os objetivos. Então, as rotinas organizacionais têm duas visões, de acordo com a teoria organizacional. Então, eu tenho a organização como entidade social, eu tenho a organização como função da administração. Então, como entidade social, grupo estruturado de pessoas que atuam em conjunto para alcançar os objetivos comuns. Ou organização, função do processo de administração responsável pela distribuição de trabalho, recursos, autoridade pelos membros da organização. Função do processo de administração responsável pela distribuição de trabalho, recursos, autoridade pelos membros da organização. Grupo estruturado de pessoas que atuam em conjuntos para alcançar os objetivos comuns. Ok? Então, nós temos essas duas visões. Então, a organização administrativa, ela se baseia em quê? Em 5 princípios. 5. Princípio da especialização. Cada um trabalha, quando eu vou fazer a divisão de trabalho de uma organização, como vou definir uma rotina organizacional, professores e alunos, quando eu vou definir, as pessoas, eu vou dizer assim, olha, qual a tua especialidade? Rapaz, minha especialidade é finanças. Então, você vai executar só finanças. Então, eu vou pegar e fazer um princípio de definição funcional. Fazer a definição funcional. Atividade de cada órgão, relação de autoridade, são aspectos que devem ser claramente definidos por escrito. Cara, a tua função é de gestor financeiro. Então, dentro desse organograma, eu vou descrever o teu cargo, de acordo com o que tu vai fazer no dia a dia. Então, o princípio da paridade da autoridade e responsabilidade. O que quer dizer? A autoridade é o poder de dar ordens, exigir obediência ao subordinado. Responsabilidade é o dever de prestar contas ao superior. A autoridade é o poder de dar ordens. Responsabilidade é o dever de prestar conta. Quem é o meu responsável? Eu vou falar quem. Já o princípio da paridade salienta que deve haver uma correspondência entre o volume de autoridade e de responsabilidade atribuída a cada pessoa ao departamento. Então, gente, tem que haver um equilíbrio. Paridade é um equilíbrio. É o volume. Não pode ser muita autoridade, não pode ter muita responsabilidade. Tem que haver um meio termo para cada pessoa ou departamento. Tem tudo de acordo com o equilíbrio. Por isso que é o princípio da paridade. Ou seja, essa equivalência é necessária para evitar certas pessoas ou departamento tem coisas excessivas.
de responsabilidade sem a necessidade da autoridade. Ou, ao contrário, autoridade demais para muita pouca responsabilidade. Vocês conseguiram compreender? Então, cada autoridade deve corresponder uma responsabilidade equivalente. A autoridade deve se basear em princípios de liderança para que se possa perpetuar um bom relacionamento das equipes. Cada responsabilidade deve corresponder a uma autoridade que permitam realizar essas atividades, esses princípios dentro da organização. E temos o outro princípio, que é o quarto princípio, que é o princípio escalar, onde eu vou mostrar através de um organograma ou através de uma estrutura, seja linear, funcional ou lean staff, que cada pessoa deve saber exatamente quem prestar contas e sobre quem possui autoridade. Refere-se que dentro dessa cadeia de relações diretas de autoridade de um superior para um subordinado, em toda a organização, deve se basear numa cúpula, geralmente escrita através de um organograma, certo? Um princípio escalar, ela tem a ver com isso. E por último, o princípio das funções de linha e de staff. Deve-se definir de maneira mais clara possível não só a quantidade de autoridade atribuída a cada pessoa, departamento, mas também a natureza desta autoridade. As funções de linha são aquelas diretamente ligadas aos objetivos. Já o staff são aquelas que não se encontram diretamente ligadas aos objetivos. Tá? É o caso da Anitta. A Anitta, quando ela foi escolhida como conselheira lá da Nubank, ela não fazia parte diretamente ligada ao organograma da empresa. Ela fazia só como conselheira. Então, ela tinha uma função staff. Já quem faz parte da empresa propriamente dita é das funções de linha, que faz diretamente ligado aos objetivos da empresa. Ela foi usada ali só como marketing, certo? Critério ali como marketing. Então, as funções staff são aquelas que não se encontram diretamente ligadas àqueles objetivos organizacionais, diretamente ligado ao organograma. Então, nós tivemos aí 5 princípios básicos de qualquer organização. Tranquilo, meus queridos? Conseguiram compreender? Gente, espero que vocês tenham entendido essa primeira aula de rotina organizacional. Amanhã eu complemento o nosso assunto com estrutura organizacional. Dê uma lida em estrutura organizacional que você vai compreender a aula de amanhã. Beijo do professor e até amanhã, meus queridos alunos. Tchau, tchau.